Imagine-se lendo as escrituras sagradas de 2000 anos atrás e mais de 2300 anos atrás, que eram lidas pelos primeiros cristãos e pelos antigos judeus da época de Jesus e 300 anos antes de Jesus. Você já ouviu falar a respeito dos manuscritos do Mar Morto? Se você nunca ouviu falar a respeito dos pergaminhos do Mar Morto, eu convido todos vocês a conhecerem a versão mais antiga do Antigo Testamento que se tem registros até os dias de hoje, os incríveis manuscritos do Mar Morto, seus segredos e mistérios. Por isso eu peço que deixem os seus likes, também os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com pessoas que têm curiosidades de descobrir a respeito dos antigos inscritos judaico-cristãos. Os manuscritos do Mar Morto, também chamados de manuscritos das cavernas de Qumran, são um conjunto de antigos manuscritos judaicos do período do Segundo Templo. Eles foram descobertos durante um período de 10 anos, entre 1946 e 1956, nas cavernas de Qumran, perto de En-Fashra, na Cisjordânia, na costa norte do Mar Morto, datando incrivelmente do século III a.C., isto é, 2300 anos atrás, ao primeiro século depois de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto são considerados uma pedra angular na história da arqueologia bíblica, com grande significado histórico, religioso e também linguístico, porque incluem os manuscritos mais antigos sobreviventes de livros inteiros posteriores, incluindo os canones bíblicos atuais de todas as regiões que têm os canones cristianizados, ou os canões cristãos, juntamente com outros manuscritos que na antiguidade, na época de 2000 anos atrás, a 2300 anos atrás, eram considerados manuscritos canones, bíblicos e inspirados pelo próprio Deus. Esses manuscritos, eles preservam muitas evidências do pensamento religioso no final do Segundo Templo, do judaísmo do Segundo Templo. Ao mesmo tempo, eles lançaram uma nova luz sobre a emergência do cristianismo e do judaísmo rabínico. Quase todos os 15.000 pergaminhos e fragmentos de pergaminhos estão guardados no Santuário do Livro no Museu de Israel, localizado na cidade de Jerusalém. A custódia dos manuscritos do Mar Morto pelo governo israelense é contestada pela Jordânia e pela autoridade palestina por motivos territoriais, legais e humanitários. Eles foram descobertos principalmente após a anexação da Cisjordânia pela Jordânia e foram adquiridos por Israel depois que a Jordânia perdeu o domínio árabe em 1967. Enquanto as reivindicações de Israel se baseiam principalmente em motivos históricos e religiosos, dada a sua importância na história judaica e na herança do judaísmo. Muitos milhares desses fragmentos escritos foram descobertos na área do Mar Morto. Eles representam os restos de manuscritos maiores danificados por causas naturais ou por interferência humana, sendo que grande maioria guarda apenas pequenos fragmentos de texto. No entanto, um pequeno número de manuscritos bem preservados e quase intactos sobreviveram, menos de uma dúzia entre os das cavernas de Qumran. Os pesquisadores reuniram uma coleção de 981 manuscritos diferentes descobertos em 1946 a 1947 e em 1956, de 11 cavernas que ficam nas imediações dos assentamentos judaico-helenísticos no local de Khirbet Qumran, no leste da Judéia, do deserto, na Cisjordânia. As cavernas estão localizadas a cerca de 1 milha a oeste da costa norte do Mar Morto, de onde deriva seu nome. Os arqueólogos há muito associam os pergaminhos à antiga seita judaica ou simplesmente o grupo judaico conhecido como os essênios. Embora algumas interpretações recentes tenham desafiado esta conexão e argumentam que sacerdotes em Jerusalém ou os adoquitas ou outros grupos judaicos desconhecidos escreveram os manuscritos.
De qualquer forma, nós sabemos que na época de Jesus, na época dos discípulos e apóstolos, as escrituras lidas eram essas escrituras, as escrituras dos manuscritos do Mar Morto. A maioria dos manuscritos, dos textos, eles estão escritos em hebraico e também em aramaico. Estão escritos em hebraico e em aramaico, principalmente. Por exemplo, o texto do Filho de Deus em diferentes dialetos regionais do aramaico, incluindo o idioma nabateu dos antigos ismaelitas. Alguns outros estão escritos em grego. As descobertas do texto da Judéia acrescentam o latim de Massada e o árabe de Khirbet al-Mird. A maioria dos textos está escrito em pergaminho, alguns em papiro e outros até mesmo em cobre, embora o consenso acadêmico date os manuscritos do Mar Morto entre o terceiro século a.C. e o primeiro depois de Cristo. Existem manuscritos de locais associados do deserto da Judéia que são datados já no século 8 a.C. e tão tarde quanto ao século 11 depois de Cristo. Moedas de bronze encontradas nos mesmos locais formam uma série que começa com João Hircano, um governante do reino Hasmoneu, no cargo de cerca de 135 a 104 a.C. e a contínua até o período da Primeira Guerra Judaico-Romana, datada de 66 a 73 d.C., apoiando a paleografia e a datação por radiocarbono dos pergaminhos. Devido ao seu mau estado de alguns pergaminhos, os estudiosos não identificaram todos os seus textos. Os textos identificados dividem-se em 3 grupos gerais. O primeiro, em cerca de 40%, são cópias de textos das escrituras hebraico-aramaicas. Em segundo, aproximadamente outros 30% são textos do período do Segundo Templo, que em última análise não foram canonizados na Bíblia por conta de concílios católicos antigos, como por exemplo alguns livros, como o famosíssimo livro de Enoque, que era utilizado e visto como real na época dos manuscritos do Mar Morto, e também o livro dos Jubileus, que é um livro muito, mas muito antigo, com algumas cópias dele aí datadas até mesmo do século 7 a.C., o livro de Tobias, a sabedoria de Sirach, os Salmos 152 a 155, entre outros. O restante são cerca de 30%, que são manuscritos sectários de documentos, até então desconhecidos, que lançam luz sobre as regras e crenças de uma determinada seita ou grupos dentro do próprio judaísmo maior, como a regra da comunidade, o pergaminho da guerra, o Pesher sobre Habacuc e a regra de a bênção. Talvez o livro mais conhecido dos manuscritos do Mar Morto, que antes dos manuscritos do Mar Morto, achava-se que só existia uma cópia etíope deste livro, e que os manuscritos do Mar Morto mostraram que não era apenas um livro pseudo-epígrafo dos etíopes, mas sim um livro judaico antiguíssimo, é o livro de Enoque. O livro de Enoque antes era acreditado que pertencia aos próprios etíopes e que seria pseudo-epígrafo, ou seja, falso, mentiroso, criado por uma pessoa falsa que fingia-se ser Enoque, mas na verdade os manuscritos do Mar Morto aí atestam o livro de Enoque. Sobre as origens dos manuscritos do Mar Morto, tem havido muito debate sobre a origem de tais manuscritos. A teoria dominante continua sendo a de que os pergaminhos foram produzidos aí pelos próprios essênios, que eram aí uma comunidade dentre os judeus, uma seita entre os judeus que viviam nas proximidades de Qumran, mas esta teoria passou a ser contestada por vários estudiosos modernos. Eu apresentarei aqui para vocês algumas das teorias que se tem sobre as origens dos manuscritos do Mar Morto, mas lembrando que os manuscritos do Mar Morto, de qualquer jeito, eles eram usados e conhecidos na época de Cristo, posterior a Cristo e anterior, 3 séculos anteriores à época de Jesus. Vamos começar primeiramente com a visão, a teoria, que diz que Qumran, que seria os essênios, a seita dos essênios, que eram judeus ali, que teriam criado. A visão entre os estudiosos quase universalmente mantida até a década de 1990 e até os dias de hoje é a hipótese de Qumran dos essênios, originalmente postulada por Roland Guerin de Vaux e Joseph Taldes Milik. Embora foram independentes tanto de Eliezer Sukenik quanto Botrus Soumi, do mosteiro de São Marcos, que
conectou os pergaminhos com os essênios bem antes de qualquer escavação em Qumran, a teoria Qumran-Essênios, ela sustenta que os pergaminhos foram escritos pela seita dos essênios ou por outro grupo sectário judeu residente de Khirbet Qumran. Eles compuseram os pergaminhos e finalmente os esconderam nas cavernas próximas durante a revolta judaica, em algum momento entre 66 e 68. E o local de Qumran foi destruído e os pergaminhos nunca foram recuperados. Vários argumentos são usados para apoiar essa teoria. Existem semelhanças impressionantes entre a descrição de uma cerimônia de iniciação de novos membros na regra da comunidade e as descrições da cerimônia de iniciação essênia mencionada nas obras do próprio Flávio Josefo, o historiador, que era um historiador judaico do período do primeiro século, no período do Segundo Templo. Josefo menciona os essênios compartilhando propriedades entre os membros da comunidade, assim como a regra da comunidade. Durante a escavação de Khirbet Qumran, foram encontrados 2 tinteiros e elementos rebocados que se pensava serem mesas, oferecendo evidências de que ali era uma seita, alguma forma de escrita. Mais tinteiros foram descobertos nas proximidades do local. De Vaux chamou esta área de scriptorium, com base nesta descoberta. Vários banhos típicos aí da crença judaica, chamados de mikvah, foram descobertos em Qumran, oferecendo evidências de uma presença judaica observadora no local. Agora falando sobre a segunda teoria ou visão sobre a origem dos manuscritos do Mar Morto, essa é de origem cristã. O jesuíta espanhol José Callaghan Martínez argumentou na década de 1960 que um fragmento preserva uma parte do texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículos 52 a 53 do Novo Testamento. Esta teoria foi examinada no ano de 2000 pela análise paleográfica do fragmento específico. No entanto, isto enfrentou alguma controvérsia e a teoria de Callaghan continua a ser uma área de grande disputa. Análises posteriores, em 2004 e 2018, deram até mesmo uma credibilidade à afirmação original dele. Robert Eastman apresentou a teoria de que alguns pergaminhos descrevem a comunidade cristã primitiva. Ele também argumentou que algumas carreiras de Tiago, Justo e do apóstolo Paulo correspondem a eventos registrados em alguns desses documentos. Agora falando a respeito da teoria, da visão de que quem escreveu os manuscritos do Mar Morto seriam ali de Jerusalém, a teoria da origem de Jerusalém. Alguns estudiosos argumentam que os pergaminhos eles eram um produto dos judeus que viviam em Jerusalém, que os esconderam nas cavernas perto de Qumran enquanto fugiam dos romanos durante a destruição de Jerusalém no ano 70. Karl Heinrich Hangstorff, ele propôs ali pela primeira vez na década de 1960 que os manuscritos do Mar Morto se originaram ali na biblioteca do Templo Judaico em Jerusalém. Mais tarde, Norman Golb sugeriu que os pergaminhos eram produto de várias bibliotecas em Jerusalém e não necessariamente da biblioteca do Templo de Jerusalém. Os defensores da teoria da origem de Jerusalém apontam para a diversidade do pensamento e da caligrafia entre os pergaminhos como evidência contra a origem dos pergaminhos em Qumran. Vários arqueólogos também aceitaram uma origem dos pergaminhos diferentes de Qumran. Essas são algumas das teorias e das interpretações de estudiosos sobre as origens dos manuscritos do Mar Morto. Agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês acham dos textos mais antigos do Antigo Testamento? Comentem aí o que vocês acham a respeito dos manuscritos do Mar Morto. Fiquem com Elohim e até o próximo vídeo do canal.